Fala família Palmeiras 90 a mais. No vídeo de hoje nós vamos falar do desespero do Botafogo na situação do Danilo. Temos que falar também da situação envolvendo o Luiz Henrique, tem informação do Carlos Miguel, novo patrocinador no Verdão, tem muita coisa pra gente falar. Sem mais delongas, eu vou começar falando do primeiro assunto mais interessante do dia, que é a trava na negociação entre Flamengo e Luiz Henrique. Rapaziada do céu, energia elevada, sorriso no rosto. Que palmeirense que não tá feliz, né, com a dificuldade para contratar o Luiz Henrique que o Flamengo tá enfrentando. Bom, o Flamengo é o nosso principal rival na temporada, seja na Libertadores, seja no Brasileirão, na Copa do Brasil eles já foram eliminados, né? Mas enfim, é o adversário do Palmeiras, é o principal rival. E quando o BAP acena negativamente ao Zenit, numa negociação maluca, o Zenit queria, olha que viagem, de verdade, gente, é engraçado, tá? Porque os russos são meio doidos, né? Eles queriam 220 milhões de reais à vista, pagamento integral, faz o Pix. Olha que viagem. E detalhe, tá? Não é que eles estão fazendo isso pra, tipo, dificultar uma negociação porque eles querem o Luiz Henrique lá pra sempre, não. Russo não tem ideia, não tem a negociação com o Zenit, né? Entregou dinheiro, ele libera e acabou, não tem amor, né? E aí é muito bizarro de ver isso, porque, é claro, o Flamengo vetou de imediato a possibilidade de contratação nessa forma. Tá ainda em negociação e tal, mas assim, muito difícil de acontecer essa transferência nesse momento. Aliás, sabe o que eu achei muito louco hoje? Eu vi umas matérias, né? Algumas matérias. E desculpem, tá? Eu tô bem animado, tô bem. A energia tá muito boa, né? Eu vi algumas matérias envolvendo a questão do Danilo, né? E de como, poxa, o Botafogo está tentando vender o jogador e aí fez um movimento gigantesco com a Atalanta. Você sabe quanto que a Atalanta ofereceu pelo Danilo? 22 milhões de euros. O Palmeiras ofereceu quase 30, né? Beirava os 30 milhões de euros. E aí o Botafogo recusou, alegando que quer no mínimo de 35 a 40 milhões de euros para negociar o jogador. Só que o Danilo tá arrependido. Me parece, ao menos, né? Eu não posso falar em nome de outro ser humano, mas me parece que o Danilo se arrependeu. Se arrependeu porque viu que no Botafogo não vai conseguir o que quer, né? E de uma maneira bem objetiva, ele queria ir para a Europa para um time de primeiro escalão. Não rolou. Barcelona fechou com o Rodri, Barcelona que tinha aventado, perguntado o número, né? Fechou com o Rodri, Newcastle contratou volante, United contratou o Andrei Santos, contratou volante, acabou, né? Então assim, estranho, né? Uma pena pro jogador, ele deveria ter batido o pé e fechado com o Verdão, era a melhor coisa que ele podia fazer. Aliás, falando em jogador ali que trocou de rival, né? A gente teve a situação envolvendo hoje o Carlos Miguel que chamou muito atenção, mas muita atenção, né? Quando ele, que já vestiu a camisa do Corinthians, espera o minuto final da arbitragem, né? Na partida entre Corinthians e Internacional pela Copa do Brasil para postar um classificados. É uma cutucada no Corinthians, né? A troco de nada. Mais uma baita de uma cutucada. Eu achei extremamente engraçado. É o que eu tô falando, o vídeo de hoje tá até num tom mais hilário, né? Um tom mais cômico, porque realmente é uma sequência de vapo-vapo, né? Bom, seguindo o nosso giro de notícias, o Palmeiras assinou, você tá sabendo, né? Com a lateral Antônia Silva para o time feminino, jogadora que vem direto do Real Madrid. O Palmeiras, então, ele encampa no futebol feminino profissional, encampa-se como o principal time brasileiro e um dos principais clubes no mundo, tá? Lembra quando eu falei que o investimento que o Palmeiras estava fazendo na base, no futebol feminino, ia render frutos? Pois é, tá começando a render. Isso traz dinheiro, isso traz notoriedade, isso traz seguidor para a rede social, que é igual a dinheiro por conta de patrocinador. E falando em patrocinador e em rede social, a gente precisa trazer a situação envolvendo a Keeta, Keet. Palmeirense, a Keeta é a nova patrocinadora digital do Palmeiras. O que acontece, né? Para bater as metas financeiras do Palmeiras, né? Metas que eles tinham estipulado em 123 ou 133 milhões no semestre.
o Palmeiras acabou fazendo alguns movimentos ali, fechou com a Motochef, fechou com a Embracon, uma série de situações na camisa. Só que acabou espaço praticamente, né? Tem alguns lugares ainda que estão sendo conversados, mas basicamente o Palmeiras precisava fechar de 109 para 123. E aí acerta com a Kita, que vai focar nos patrocínios digitais, né? Então sempre que tiver a TV Palmeiras Sporting Bet acontecendo, né, as programações e tal, provavelmente a Kita vai aparecer, vai algum mascote ou algum profissional da Kita, ou então eles vão falar a respeito com promoção, etc. E aí o Palmeiras está trazendo mais uma vez uma inovação para o mercado, que é justamente esse mercado, entre aspas, digital. A TV Palmeiras Sporting Bet, que é o canal oficial do Palmeiras, ele tem um número de seguidores absurdo e faz muitas views por dia. É no Brasil o clube que mais faz visualizações com internet. Então, rapaziada, é muito simples de entender o que eu tô falando aqui. O Palmeiras encontrou uma outra fonte de renda pautada em marketing. Dinheiro nos cofres alviverdes, mais uma vez. E falando em dinheiro no cofre, eu vi uma matéria hoje também que me chamou muita atenção, eu dei risada também, né? Que é o seguinte, alguns jornalistas, eu não vou nem citar nome, tá? Dizendo que o Palmeiras está em crise. Aí eu falei, pô, peraí, velho. Quais os campeonatos que o Palmeiras disputou esse ano? Paulistão, campeão. Tá na Copa do Brasil nas quartas de final, classificado. Libertadores, tá nas oitavas, classificado também com louvor. E é o líder do Brasileirão. Que crise! Que crise! Eles estão tentando vincular aquela situação do déficit de 124 milhões, que déficit não é prejuízo, é isso que a galera não consegue entender. Eles acham que o Palmeiras está devendo 124 milhões e não tem fontes de renda, né? Não tem receitas suficientes anuais para poder cobrir isso, enfim, bizarro, bizarro. A venda de um jogador do Palmeiras cobre isso e vai acontecer, pode ficar tranquilo, eu sei o que eu tô falando. Agora, associar isso a uma crise, cara, como a gente falou no começo do vídeo, o Flamengo, que é o time que mais detém grana no Brasil hoje, não fechou uma contratação. Só porque o Palmeiras desistiu do Danilo e porque aconteceu esse movimento aí com relação a essa situação do déficit, o Palmeiras está em crise, bizarro, tá? Também deixei isso pra gente falar. Bom, Palmeiras está acertando a renovação, e agora é oficial, de Flaco Lopes, Gustavo Gomes e Murilo já tá assinada, né? Mas de dois jogadores, então, tirando o Murilo que já assinou, que são essenciais para esse elenco. Flaco Lopes, com todo o amadurecimento do profissional, com a convocação e a oportunidade de participar de uma Copa do Mundo e principalmente com toda a categoria que ele traz ao ataque do Palmeiras, além dos gols e assistências, o Flaco merecia de fato uma renovação. Um aporte salarial significativo será realizado, o jogador merece hoje, para mim, principal atacante do Palmeiras, e com certeza absoluta o Palmeiras vai aproveitar dessa situação para fazer muito bem uma amarração de contrato. Por quê? Se no ano que vem chegar um time europeu de grande monta e botar uma proposta na mesa, o Palmeiras tem como brigar de igual para igual porque vai ter contrato com o jogador, né? E não vai ficar esperando ali o tempo passar, né? Assim como o Gustavo Gomes, que está assinando até 2030. A expectativa é que o Gustavo Gomes se torne o jogador mais longevo no Palmeiras, atleta estrangeiro com mais partidas, jogador que mais venceu. Então, assim, ele vai empilhando títulos e, consequentemente, eu não gosto dessa palavra, né? Porque pra mim ídolo é uma coisa que é acima até do ser humano, né? Mas enfim, uma idolatria ali com a torcida alviverde. Eu praticamente sou fã do Gustavo Gomes, acho ele um baita de um profissional. Sempre quietinho, fazendo dele, sem reclamar e entregando muito em campo, né? Raça, vontade, enfim, jogador fantástico. Agora, gente, vamos falar das duas situações de mercado da bola que surgiram com força ontem, né? Falou-se muito do Fabinho, que está realmente de término de contrato com o Al-Ittihad, né? E agora sim, de maneira oficial, um jogador livre no mercado que estava conversando com o Palmeiras no passado. O que tem de relevante nessa situação? O Fabinho interessa ao Palmeiras, o Palmeiras tem interesse no Fabinho, perfeito. Problema salarial, né? O jogador quer receber uma grana alta porque vem de um salário muito alto na Arábia, ele vale cada centavo profissionalmente falando, tecnicamente falando, é um jogador muito acima da média. Volante de Copa do Mundo e que tem chance de ser convocado para mais uma Copa. Então eu acho que o Fabinho tem que tomar muito cuidado na escolha do time agora. Porque se ele escolher ir para a MLS, né, Liga Americana, ou se ele escolher ir para um time da Arábia, a perspectiva é que o jogador haja um declínio, né, que ele caia de produção.
Se ele vem para o Palmeiras, ele vai poder trocar e revezar com outros jogadores de alto nível e ele vai manter-se no topo. O problema é o seguinte, ele vai ter que aceitar uma redução salarial. Mas o lado positivo é que o Palmeiras, em contrapartida, não gastaria com contratação. Ou seja, no próprio balanço, aquele menos 124 milhões que está dando o déficit lá, né, não vai aumentar. Então para o Palmeiras é jogo, é negócio. E aí ele pode passar muito da experiência dele até para as crias da academia. Luiz Pacheco e Fabinho, já pensou essa dupla de meio-campistas em algum momento aí de um jogo no Campeonato Brasileiro? Sei lá, o Palmeiras vai enfrentar um time cujo jogo pode ser até mais simples, bota o moleque para jogar com um cara mais maduro e aí você vai colher o melhor dos dois, né? A experiência do Fabinho e a juventude do nosso garoto Luiz Pacheco. Além disso, também foi pipocada a informação do Gabriel Jesus, né? Que é alvo do Napoli e que o Arsenal disse, cravou, que espera pelo menos 120 milhões de libras ou de euros, né? É muita... Desculpa, 120 milhões, tô doido? 20 milhões, não é o Morgan Rogers, não. 20 milhões de libras ali pelo jogador. E eu fiquei pensando, bom, o Gabriel Jesus ele tem que fazer uma escolha agora. Eu sei, o caminho mais lógico parece seguir para a Europa, né? E continuar ali na Itália, num futebol de alto nível. Mas, rapaziada, ele não vai conseguir no Napoli ter a mesma longevidade que ele teria jogando aqui no Palmeiras. E eu vou te explicar o porquê. Embora lá ele vá fazer menos partidas e ele esteja numa liga, teoricamente, ali onde o Napoli, não vou falar que domina, mas está entre os 3 maiores, né, os 3 melhores times da temporada, ele vai ter que brigar muito com os zagueiros fisicamente muito fortes, tá? Então ele vai se desgastar demais. Depois, aos 30 e tantos anos, não adianta querer voltar para o Palmeiras, porque o Palmeiras não tem obrigação de contratar e talvez não faça sentido. Agora, se ele vem agora, o Palmeiras pode começar a pensar em negociar jogador na outra janela. Seria muito bom para o Palmeiras. 20 milhões de euros é muito dinheiro? Sim. 120 milhões de reais, 130 milhões de reais é bastante dinheiro. Mas o Palmeiras tem condições de contratar. E eu tenho certeza que o Palmeiras já foi questionar o jogador. E ele só não vem se não quiser. O Palmeiras banca esses 20 milhões de euros. Agora, se ele não quiser vir para o Palmeiras, são outros 500. E aí eu acho até que o Palmeiras tem que realmente deixar e abrir mão se de fato o cara não quiser. E mais pra frente a gente vê o que faz. Então, família, esse foi o nosso giro de notícias, tá? Importante pra gente falar hoje. Eu quero agradecer vocês do fundo do meu coração pelo carinho de sempre. Tem sido uma rotina maravilhosa gravar esses vídeos pra vocês. E nesse sabadão a gente tem 2. Um às 2h30, um às 9h30. Eu espero você aqui comigo. Um forte abraço, avante palestra e segue o líder, porque ele ainda é verde. Fui!